Neste vídeo, vamos falar sobre introdução à gestão de investimentos. Qual o significado de gestão de investimento? É o processo de planejar, alocar, monitorar e organizar os recursos financeiros, tendo como objetivo alcançar as metas financeiras que foram estabelecidas. Você pode, por exemplo, administrar o seu capital de investimento a curto, médio e longo prazo. Pode pensar na aquisição de uma casa própria, de uma aposentadoria. Uma empresa pode pensar, por exemplo, em se capitalizar, em ampliar suas instalações, em expandir o negócio no mercado em que atua. Então, tudo isso envolve a gestão de investimentos. Qual a importância acadêmica? Os fundamentos de gestão de investimento, eles são de suma importância para aqueles que pretendem alcançar um cargo na área de instituições financeiras, como bancos, na gestão de patrimônio, na análise financeira, como consultoria, e ela pode ser aplicada também em diversas áreas. Por exemplo, ela pode ser aplicada na área de economia, de finanças, na área de administração, de engenharia financeira, entre outras. Uso na prática empresarial. As empresas, elas procuram maximizar o retorno sobre os seus investimentos, principalmente empresas de capital aberto que busca angariar fundos no mercado através de vendas de ações. Com isso, ela pode estabelecer metas de longo prazo para alguns fins, como pagamento de dívidas, para dar retorno a esses acionistas e também para expandir através de novos mercados. Uso na prática pessoal. Ela possibilita, por exemplo, diversificar os investimentos. Com isso, há uma minimização dos riscos de mercado, da volatilidade, um termo que a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante. Ajuda, por exemplo, a planejar e alcançar metas pessoais. Ajuda a evitar gastos por impulso, ajudando com isso a minimizar os riscos do uso de cartão de crédito. Quais são os conceitos básicos necessários para se entender a gestão de investimentos? Matemática financeira, como a parte de capitalização simples, capitalização composta, juros, montantes, a parte de séries financeiras, análise de investimentos, como payback, ferramentas de análise de investimento, né? Além de payback, o valor presente líquido, taxa interna de retorno. A estatística também ela é importante para a análise financeira, como por exemplo, desvio padrão, coeficiente de variação, são medidas de variabilidade que vai ajudar a conhecer a volatilidade do mercado. Contabilidade, o balanço patrimonial, ativo, passivo, o capital próprio, capital de terceiros, são termos utilizados dentro desse contexto de gestão de investimentos. Vamos a alguns termos que são utilizados. Diversificação. Na economia tem uma expressão muito interessante dizendo que não se deve colocar os ovos na mesma cesta. Ou seja, se o investidor ele quer minimizar o risco da carteira, ele precisa colocar os seus ativos em diversos segmentos de mercado. O portfólio é o conjunto de investimento de uma pessoa. Ele pode ser um conjunto envolvendo ações, títulos, imóveis e outros ativos. Retorno sobre investimento, o ROI. Ele é a medida de lucro ou perda que é gerado a partir de um investimento. Normalmente é expresso em percentual e ajuda a entender o retorno sobre o capital investido. Risco financeiro é a possibilidade de perda financeira quando se faz um investimento devido à volatilidade do mercado. Horizonte de investimento, quando o investidor ele
busca maximizar o retorno sobre o seu investimento, ele tem que pensar à frente. Ele tem que pensar em deixar aquele capital investido por um tempo, para que só então ele possa fazer a retirada. Então, com isso, ele está olhando o horizonte do investimento. Tolerância ao risco. Existem 3 tipos de investidores. Existem aqueles que são propensos ao risco, ou seja, ele sabe que o risco existe, mesmo assim ele quer investir, porque ele sabe que o retorno esperado pode trazer grandes benefícios financeiros. Existe aquele neutro ao risco, ele aceita o risco, mas com uma certa cautela. Existe aquele que é avesso ao risco, ele procura ativos onde o risco é o menor possível. Benchmark é o índice ou o indicador utilizado para comparar o desempenho do investimento ou de uma carteira junto com o mercado de uma forma geral. Títulos são instrumentos financeiros. Uma empresa, por exemplo, ela emite títulos da dívida para captar recursos do mercado. O governo, ele lança títulos em busca de se financiar projetos. Existe, por exemplo, títulos que são comercializados pelo Tesouro Direto, título IPCA, dentre outros, título Selic. Ações é uma fração da empresa que está sendo negociada. Mercado de capitais é onde essas ações elas vão ser negociadas. No mercado de capitais, além de ações, existem outros investimentos, outras negociações. Existe a negociação primária, negociação secundária, títulos e outros instrumentos financeiros que estão negociados lá. Taxa de juros é o custo do empréstimo de dinheiro. A liquidez é a facilidade com que o ativo ele pode ser convertido em dinheiro sem uma perda significativa do seu valor. A volatilidade são as flutuações que acontecem no preço do ativo no mercado ao longo do tempo. Ou seja, o mercado com alta volatilidade quer dizer que o risco ele é maior. Por isso podemos dizer ou associar volatilidade como sendo um indicador de risco do mercado. Vamos ver os assuntos abordados na gestão de investimentos? Fundamentos de risco e retorno. O risco ele representa a incerteza que está associada ao investimento, onde existe a possibilidade ou a probabilidade de perda financeira. O desvio padrão ele é um instrumento utilizado para se medir a volatilidade dos retornos de investimento. E a curva de fronteira de eficiente, ela ajuda a identificar o equilíbrio geral. Esse equilíbrio é o equilíbrio ideal entre o risco e o retorno de uma carteira de investimentos. Risco de uma carteira. Existe o risco de mercado, é aquele que está relacionado às flutuações no preço devido a fatores macroeconômicos. O investidor individual, por exemplo, ele não consegue minimizar esse tipo de risco por ele ser macroeconômico. Existe o risco de crédito, é aquele que se refere à possibilidade de inadimplência, tanto porque emite o título, como também pelos seus devedores. O risco de liquidez. Entendemos o que é liquidez há pouco, e agora o risco envolve a capacidade de comprar ou vender ativos rapidamente, sem causar as perdas significativas. Modelo KPM é o modelo de precificação de ativo de capital. Ele é utilizado para calcular o retorno esperado de um ativo ou de um investimento. O modelo KPM, ele analisa a parte livre de risco e a parte de risco. É utilizado também dentro do modelo o beta da carteira e o beta individual.
O beta é uma medida que ajuda a entender o risco. Quanto maior o beta, maior é o risco associado. Aqueles que são propensos ao risco, por exemplo, eles vão a um beta maior que 1. Avaliação de um título é um processo de determinar o preço de mercado desse título, se é vantajoso ou não. Os títulos ele pode incluir ações, títulos de dívidas, opções de investimento, dentre outros investimentos ou instrumentos financeiros. Avaliação de ações ordinárias é a análise de vários fatores, tanto financeiro, econômico, como também fator de mercado, para se estimar o preço das ações de uma empresa. Uma empresa ela pode verificar, por exemplo, na sua análise, que as ações estão subvalorizadas ou sobrevalorizadas, estão acima do mercado ou abaixo do seu valor de mercado. Valor de ações ordinárias. Existem alguns modelos que ajudam a fazer a precificação do valor de ações ordinárias, como, por exemplo, o modelo de Gordon, que é um modelo constante, o modelo de crescimento constante e o modelo de crescimento em 2 estágios. Uma empresa, por exemplo, ela está entrando no mercado, passa um tempo para se consolidar e em seguida ela cresce por um tempo indeterminado. Então existe um modelo adequado para esse tipo de empresa. Orçamento de capital é uma ferramenta financeira que ajuda a empresa a utilizar os seus recursos financeiros de uma forma eficaz e tomando decisões nas quais os seus projetos, os seus ativos, eles são adquiridos, mantidos ou até mesmo descartados. Podemos pensar, por exemplo, em termos práticos, na expansão da instalação, no lançamento de novos produtos, na aquisição de ativos, dentre outros. Vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de análise de investimento. Dentre elas, o payback é uma medida muito utilizada para quem quer saber em quanto tempo o seu valor investido ele vai ter um retorno. Essa medida ajuda a determinar a rapidez com que o investimento vai gerar fluxo de caixa para cobrir o seu custo inicial. Valor presente líquido é uma outra ferramenta de investimento que leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, é feito um projeto de investimento, você tem as saídas, as entradas, o lucro, o prejuízo, o investimento, e aí é trazido para a data de hoje essa diferença entre o valor do custo e o valor da receita, e aí você tem o valor presente líquido. Se você tem mais de um projeto, aquele que tiver o maior valor presente líquido é o mais favorável por essa ferramenta. Naturalmente, é necessário se averiguar com outras ferramentas, como o payback e essa que vamos apresentar agora, a taxa interna de retorno, a TI. A taxa interna de retorno, ela iguala o valor do investimento inicial ao valor presente dos fluxos de caixa. É onde o valor presente líquido é igual a 0. Então, com isso, é possível verificar se essa taxa de atratividade para o investidor faz com que valha a pena ele fazer o investimento. Análise de sensibilidade. Pense, por exemplo, que existem várias variáveis chaves envolvidas quando se faz uma análise financeira. Então, se você mantém fixa algumas e varia outras, isso vai ajudar você a ter um cenário de como o capital ele vai ter o retorno. Já a análise de cenário, você normalmente tem 3 cenários. Aquele cenário pessimista, que seria a hipótese pior, o cenário realista e aquele cenário otimista. Então, é feito uma análise da empresa
buscando esses 3 cenários para saber qual deles mostra a condição que a empresa melhor decide em relação aos seus projetos. Custo médio ponderado de capital, CMEPC. O custo médio ponderado de capital, ele envolve o capital próprio, que são as ações, e o capital de terceiros, que são as dívidas. Lembrando que ações existem as ordinárias e existem as preferenciais. Então, o custo médio ponderado de capital é um modelo onde você analisa o custo, a fonte de diferentes custos utilizados pela empresa. Vamos ao exemplo motivacional. O exemplo vai ser sobre payback. Uma pizzaria está pensando em adquirir um novo forno para melhorar a sua produção. O custo do novo forno é de R$50 mil. A padaria estima que economizará R$20 mil por ano em custos de energia, de mão de obra ao longo do período de 4 anos. A taxa de desconto utilizada para trazer os fluxos da economia futura ao valor presente é de 10%. Vamos calcular inicialmente o payback aproximado e depois o payback exato. O payback é o tempo de retorno do investimento. Qual a solução para esse exemplo motivacional? Nós temos aí um período de 4 anos. Nesses 4 anos, temos um retorno anual de 20 mil. O investimento inicial é de 50 mil. Se formos calcular o payback simples, ou seja, o tempo de retorno aproximado, a gente pega o lucro desses 4 anos, divide por 4, 20 mil. Então, dividindo o valor inicial, que foi 50 mil, por esses 20 mil, a gente tem 2,5 anos. O payback simples é mais para você ter uma ideia. Olha, na pior das hipóteses, eu vou ter esse retorno em 2 anos e meio. Existe o outro payback, o payback descontado. É um payback mais preciso, onde você vai ter uma real situação do seu investimento. Como é feito? Primeiro, você traz, através da taxa que foi informada, 10% ao ano, traz o 20 mil, que foi o lucro obtido em cada ano, para a data de hoje. E aí calcula uma média aritmética simples. Então, o lucro médio exato vai ser de 15.849. Veja que o aproximado seria 20 mil. Já o exato diminui consideravelmente porque você está utilizando o dinheiro na linha do tempo. Então, quando você divide 50 mil por 15.849, você obtém 3,2 anos. Então, payback descontado, 3,2 anos. Vamos fazer uma análise? Bem, se a padaria estiver confortável, ou seja, se ela tiver condições de deixar esse dinheiro investido por esse período, o payback de 32 anos vai fazer com que ela tenha o retorno sobre esse investimento dos 50 mil após 3,2 anos. Ou seja, ela investiu 50 mil, passaram-se 3,2 anos, aí a partir daí ela vai ter as entradas de fluxo de caixa para cobrir as suas despesas. Ferramentas tecnológicas. Bem, essas ferramentas elas são muito úteis dentro da gestão de investimento. Por quê? Porque através delas, os gestores eles podem fazer análise detalhada de ativos, de risco, de retorno. Ferramentas como o Excel, MATLAB, o R, o Python, que são ferramentas que trabalham com dados financeiros, dados estatísticos, modelagem estatística, e cria também modelos de previsão. Alguns sites interessantes, dentre eles o Infomoney,
é um dos principais sites de finanças e investimento aqui do Brasil. Ela oferece notícias, análise de mercados, cursos e também ferramentas para investidores. Bússola do Investidor. Ela oferece informações sobre ações, fundos de investimentos, títulos públicos, além de ferramentas de análise. XP Investimentos é uma corretora, né, de investimentos. Esse site ele oferece muitos recursos, inclusive análise de mercado, relatório de pesquisa e cursos educacionais. Tem outros sites. O Banco Central do Brasil, ele fornece informações sobre política monetária, inflação e indicadores econômicos que ajudam os investidores a tomar decisões apropriadas através desses dados. O Tesouro Direto é o site oficial do Tesouro Nacional do Brasil. Ele fornece algumas informações, lá você encontra vídeos sobre títulos públicos, taxas de juros, como investir no Tesouro Direto. Bem, a gestão de investimento ela tem importância em diversas áreas. Ela também ajuda o investidor a encontrar o equilíbrio entre o risco e o retorno. Ela ajuda a empresa a saber lidar com situações atípicas do mercado, como por exemplo a volatilidade. Ela também reconhece a necessidade de adaptação e aprendizado contínuo, já que o mercado financeiro é dinâmico. Com isso, o gestor ele consegue, além de fazer boas conclusões, boas previsões, se consolidar no mercado financeiro.